Esta é a resolução da prova de Física da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, vestibular 2015-2, vestibular de inverno. Começa com uma questão referente a um enunciado bem interessante. Um enunciado muito semelhante a uma questão que já andou incidindo pelo Enem recentemente. Você tem, na realidade, duas rampas, né? E essas rampas elas têm inclinações diferentes. Você está abandonando de uma rampa T1, um trecho T1, nitidamente a rampa mais inclinada de todas. A bolinha depois vai rolar por um trecho horizontal, onde o peso e a normal vão se anular. E como ele está desprezando a ação de atritos, a resultante das forças seria nula naquele trecho, e vai subir uma outra rampa de menor inclinação do que a primeira. Então é feita, na realidade, uma sequência de afirmativas, né? Tanto na questão de número 1 quanto na questão de número 2, referente a isso. Vamos a elas. Questão de número 1. O movimento do corpo no trecho T1 é uniforme. Gente, isso é uma situação muito importante, é impossível. Para o movimento uniforme acontecer, a resultante das forças sobre o corpo tem que ser zero. No momento que ele está descendo uma rampa sem atrito, ele tem a normal equilibrando parte do peso do corpo, porém a outra parte, para ser mais exato, a componente PX, a componente do peso paralela à rampa, está atuando aplicando uma resultante que acelera o corpo rampa abaixo, impedindo o movimento de ser uniforme. Frase 2. No trecho T3, o corpo está em movimento com aceleração diferente de zero. Perfeito. Para ser mais exato, uma aceleração que gera nele um movimento retardado, porque ele está subindo a rampa e o PX atuando rampa abaixo, sentido contrário da velocidade, a força resultante produz uma redução no seu valor. E a frase 3, no trecho T2, a velocidade e a aceleração têm mesma direção e mesmo sentido. É totalmente absurda. O trecho T2 é um trecho onde a normal e o peso estão se anulando, a resultante das forças é zero e o movimento dele naquele trecho é um movimento uniforme. Então a questão de número 1, que abre a nossa prova, tem como correta a alternativa B de Bélgica. A questão de número 2 segue no enunciado da questão de número 1. O corpo abandonado descendo a rampa T1, andando no plano horizontal T2 e subindo a rampa T3. São feitas mais 3 afirmativas. Agora, a primeira delas, todas elas afirmando sobre a força resultante, diz que ela é nula no trecho T2. Isso está correto. A normal e o peso se anulam, como falamos anteriormente, e a resultante das forças é zero, o que faz inclusive o trecho T2 ser percorrido em movimento uniforme. Já a afirmativa de número 2 nos diz que a força resultante mantém a direção e o sentido durante todo o movimento. Claro que não, gente. Essa é bem errada. No trecho T1, tu tem um PX inclinado para baixo, no trecho T2 tu não tem força resultante, e no trecho T3 tu tem uma nova PX com uma nova inclinação, um novo valor também. Então, completamente errada a frase 2. Frase 3. Que a força resultante é maior em módulo no trecho T1 do que no trecho T3, com certeza. Quanto mais inclinada a rampa estiver, a componente do peso paralela a ela, o PX, é maior. Até porque o PX é obtido pelo produto do peso e do seno do ângulo formado entre a rampa e a horizontal. E esse seno, à medida que o ângulo vai de 0 para 90, ele vai de 0 para 1. Então, quanto maior a inclinação, maior o valor do PX. Canadá. Duas questões de nível mediano, assim, começando de uma forma bem interessante essa prova 2015-2. Avançando para a questão de número 3, gente. A questão de número 3 ela é um sistema conservativo, mas não haveria problema algum em a questão ser um sistema dissipativo. Nós podemos até resolvê-la do jeito que ela está e propor uma nova situação para ela. Vamos a isso. Ele está me dizendo que aquele corpo A é abandonado da posição onde ele se encontra. Ele vai descer um tobogã, chegando até a posição B. Na posição B, ele chega com uma velocidade de 10 metros por segundo. E o mais importante, olha o final do enunciado. Você está desprezando todos os efeitos dissipativos sobre o movimento. Então, o sistema é conservativo.
a energia mecânica total do corpo se conserva, se mantém. Isso permite que eu some as mecânicas onde eu desejar e as iguale. Eu vou fazê-lo em A e B. Afinal de contas, em A eu só tenho gravitacional e não tenho cinética. O bloco não anda. Já em B, além de ter altura, eu tenho velocidade. Isso me permite isolar a altura A que eu desejo. O MGH de A é a mecânica de A. O MGH de B somado com a cinética é a mecânica de B. A massa comum em todas as parcelas da nossa soma pode ser anulada. Na substituição da gravidade, da altura B e da velocidade, eu posso isolar a altura A como sendo de 7 metros. Isso está em B de Brasil. Agora, Alex, faz a proposta da questão sendo um sistema dissipativo. Tranquilo. Eu posso te dar a altura A, poderia até te dar os 7 metros, e te dar uma velocidade de B que seria menor do que 10, porque eu teria perdido energia mecânica. E questionado quanta energia mecânica eu perdi na trajetória. O que eu faria? Mecânica de A e isoladamente a mecânica de B. Não serão valores iguais, porque tem atrito. E sempre que você deseja saber qual foi a perda de energia mecânica, o trabalho das forças de atrito, você subtrai a mecânica final da inicial. Você obteria, então, menos tantos joules. Seria uma pequena variação que esse enunciado, que essa questão poderiam ter sofrido. Avançando para a questão de número 4, uma questão já mais fácil, uma questão de Stevin, que vai analisar a pressão no interior de um fluido em equilíbrio. Pressão essa que depende da atmosférica que atua na superfície livre do líquido, da densidade do líquido, da gravidade e da altura de coluna líquida, independente da forma do recipiente. Então, olhando o nosso desenho da questão, estão nivelados A, B e C, são pressões idênticas. Estão nivelados mais abaixo D, E e F. São novas pressões idênticas. Pressões, aliás, maiores do que as de A, B e C, porque eu tenho menor altura. Então você vai preencher lacunas. Vamos ao parágrafo das lacunas. Considerando que o recipiente está em equilíbrio mecânico, isso é fundamental para eu poder aplicar o Stevin, fluido em equilíbrio, e que a massa específica se mantém inalterada em todas as partes dele, quer dizer, não existem líquidos immiscíveis aí dentro, podemos afirmar que a pressão exercida pelo fluido num ponto tal é o que em relação à pressão exercida num ponto tal. Bom, gente, A, B e C iguais, D, E e F iguais. A, B e C maiores ou menores do que D, E e F? Menores, porque eu tenho menor profundidade para A, B e C. Isso conjuga a alternativa A. A pressão no ponto A ela é menor do que no ponto D. É uma questão de um nível bem tranquilo, mínimo conhecimento de Stevin permite o acerto dela. Questão de número 5 já eleva um pouco o nível da questão de termodinâmica e ainda com gráfico. A gurizada não gosta muito, tem que ter um conhecimentozinho que começa pelo Clapeyron, porque o Clapeyron permite o quê? O Clapeyron permite que eu tenha condições de analisar, de regular pressão, volume, número de moléculas, constante universal e temperatura. Como o número de moléculas e constante universal não irão se alterar, eu posso dizer que a temperatura e o produto pressão-volume estão em proporção direta. Por que isso é importante? Vamos preencher nossas lacunas. De acordo com o gráfico, a temperatura do gás no estado A é o que em relação à temperatura do gás no estado B. Vou para o produto pressão-volume. O produto pressão-volume no estado A ele é menor do que o produto pressão-volume no estado B, porque eu tenho o mesmo volume e B a maior pressão. Então a temperatura no estado A ela é menor, pelo Clapeyron eu consigo ver isso. Já a transformação BC tem um trabalho envolvido que é o que em relação ao trabalho envolvido na transformação CD, e essa transformação BC ela é de que tipo? Olha, a BC está mantendo a pressão inalterada. Se a BC está mantendo a pressão inalterada, essa é uma transformação isobárica. E o trabalho, meus amigos,
Sempre que você tiver um gráfico pressão-volume, o trabalho é obtido pela área do gráfico. Então, a área do BC é a área de todo o retângulo que está abaixo da curva. A área do CD, nitidamente, é uma área menor do que a daquele retângulo. Então, consequentemente, o trabalho BC ele é maior do que o trabalho CD. É uma boa questão de termodinâmica essa alternativa E de Espanha. Passando da metade da prova, indo para a questão de número 6, uma questão de espectro eletromagnético. Comparando o que, gente? Ultravioleta e micro-onda. Bom, aí é bem interessante aquele macetezinho que os professores de física em geral utilizam com seus alunos. Rá Milux G. Rá de rádio, M de micro-onda, I de infravermelho, L de luz visível, U de ultravioleta, X de raio-x e G de raio-gama. Rá Milux G, para tu memorizar a ordem do espectro. Lá do rádio para gama, a gente aumenta a frequência e diminui o comprimento de onda. Por isso que a correta é a alternativa D de dado. Ambas se propagam no vácuo, porque ambas são eletromagnéticas, com velocidades de mesmo módulo. Porque o que vai diferir estas radiações eletromagnéticas são a frequência e o comprimento de onda. A velocidade de uma onda é característica do meio em que ela se propaga. Como ondas eletromagnéticas são ondas de mesma natureza, no mesmo meio, vácuo, suas velocidades têm o mesmo valor. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Dinamarca na questão 6. Questão de número 7, uma questãozinha de circuito, que me agrada muito. Ela deixa em maus lençóis o aluno que não estudou e dá uma certa tranquilidade para o aluno que se preparou, como a questão deve cumprir seu objetivo. A questão muito fácil eleva a média da prova, faz o desvio baixar e, consequentemente, torna a pontuação um tanto quanto difícil de ser obtida. No momento que eu trabalho com uma questão fácil, eu não seleciono. Assim, no momento como que eu trabalho com a questão difícil, eu também não seleciono. Porque a questão que vai me dar, por exemplo, uma situação matemática altamente complexa, coloca em risco o aluno que conhece o conteúdo e o aluno que não sabe a matéria. Eu não consigo selecionar. Essa é uma questão que seleciona. É um circuito misto. Se você sair da bateria com a corrente, você verá que chegará no nó bem em cima e terá parte da corrente percorrendo a L1 embaixo, no raminho de baixo, e parte da corrente percorrendo o raminho de cima, que tem 2 e 3. Bom, fato incontestável, segundo o enunciado, as lâmpadas são idênticas. Isso facilita muito o nosso trabalho. Porque quer dizer que no ramo de baixo eu tenho R e no ramo de cima eu tenho 2 R's. E quando no paralelo a corrente vai se dividir no nó, ela sempre vai mais intensamente para o ramo de menor resistência. Como ele compara as potências dissipadas, a potência é maior na lâmpada cuja corrente que passa também é maior, que é a lâmpada 1. Já nas lâmpadas 2 e 3 percorridas por mesmas correntes e sendo idênticas, as potências dissipadas são iguais. Então, em C de Croácia, a questão 7 é bem respondida. Questão de número 8. Essa questão gerou algumas dúvidas para os alunos. É uma questão diferente. Não é uma questão comum de se encontrar em livros de física. Mas vamos ter que pensar em propagação retilínea da luz. No desenho em que eu coloquei aqui acrescido a questão, esse desenho aqui colorido, aqui eu tenho o enunciado, eu tenho a certa, que é E de Espanha, e tenho o desenho que eu introduzi para te explicar a questão. Nesse desenho, eu peguei 2... Gente, eu só preciso de 2 raios de luz para montar uma imagem. Peguei 2 raios de luz oriundos da chama da vela. O primeiro, paralelo ao eixo da lente, refratou passando pelo foco. O segundo, passando pelo centro óptico da lente delgada, não desviou e encontrou-se com o primeiro, formando uma imagem real, que é invertida e, nesse caso, de tamanho maior que o objeto. Mas eu poderia ter tomado pontos oriundos de outras partes da vela e o comportamento óptico, gerando a minha imagem, seria o mesmo. Então, a pergunta dele é, tudo bem, lá no enunciado na primeira montagem,
Eu tenho a chama da vela acesa, eu tenho uma lente biconvexa delgada, convergente no ar, formando uma imagem real invertida e maior no anteparo, bem como o meu desenho. Mas na montagem 2, ele pegou um papel, um post-it, por exemplo, e bloqueou parte da lente. Olha, gente, a parte que não está bloqueada continua sendo convergente. Os raios luminosos continuarão tendo desvios e a imagem continuará sendo montada. Porém, eu não vou enxergar com a mesma intensidade. Por que eu não vou enxergar com a mesma intensidade? Porque o número de raios luminosos que irá passar será diferente. Então, isso é importante de frisar. Toda vela é vista, porém com uma intensidade luminosa diferente, porque o número de raios luminosos que atravessa é menor. É bastante importante a questão. Gente, questão de número 9, uma questão também para um aluno que tem um conhecimento relativamente bom de magnetismo, ele mata bem. A PUC criou 3 cenários. O nêutron se movendo perto de um fio percorrido por corrente, que cria um campo magnético no entorno. 2 condutores lado a lado percorridos por corrente, paralelos entre si. E uma corrente passando por um fio imersa num campo magnético, aonde existirá força magnética atuando. Gente, para ter força numa partícula carregada, ela tem que estar se movimentando num campo magnético, ter carga, velocidade, tem que estar andando e de maneira não paralela ao campo. O nêutron não tem carga, então na primeira situação não atua força. 2 condutores paralelos, ambos criam um campo. Os campos interagem, o resultado é uma força atrativa ou repulsiva. Aqui na 2 tem força. E na terceira, condutor percorrido por corrente não paralela a um campo magnético, também sofre a ação de uma força magnética. Que lá do colégio o pessoal até fazia um macetezinho do Bill sem teta para lembrar da fórmula dessa força. Então tem força magnética em 2 e 3, que é D de dado. E a questão de número 10, uma questão sempre tradicionalmente na PUC de Física Moderna, gente, assim, ó, em raríssimas exceções, a questão 10 não é uma questão de física moderna, tá? Ela te dá afirmativas sobre fissão e fusão nuclear, bem interessantes. A primeira delas diz o seguinte: o processo onde nós vamos ter produtos radioativos de longa duração é um processo de fissão ou de fusão nuclear? É um processo de fissão. É um dos inconvenientes da usina nuclear. Ela gera resíduos que não podem mais ser utilizados e são altamente radioativos, com altos períodos de meia-vida. Então a primeira é fissão. Segunda frase. O processo de conversão de energia elétrica que ocorre no Sol. Gente, o Sol tem como fonte de energia a fusão nuclear. Esse é um dos exemplos mais básicos que se dá quando o aluno tem uma aula de física moderna. Processo de funcionamento de uma usina nuclear, ele citou Fukushima. A gente não consegue uma fusão, porque a fusão exige altíssimas temperaturas para ocorrer, como no Sol da segunda afirmativa. O que a gente faz numa usina nuclear é um processo de fissão nuclear. Então, nesse caso, a alternativa C de Canadá finaliza a nossa prova da PUC 2015-2.